Lucas capítulo 8, esta palavra é uma palavra de Deus, é uma mensagem de Deus para quem recebeu a Bíblia, a palavra da verdade. A reflexão de hoje é para quem recebeu a palavra da verdade. A reflexão de hoje é para quem teve um encontro com Deus. Ou seja, é para você, é para mim, é para todos nós que estamos aqui reunidos na casa do Senhor. Então, Lucas capítulo 8, a partir do verso 4. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 8, a partir do verso 4. Fique de pé, nós vamos ler a palavra do nosso Deus. Palavra poderosa no Senhor. Palavra viva. Palavra eficaz. Irmãos, estamos diante da palavra mais poderosa, ou a palavra poderosa que nós temos acesso. Não existe igual, não existe outra. Não existe nenhum livro que contenha as verdades e que seja a verdade que nós temos na Bíblia. Não há. Não há. Diz assim a palavra do nosso Deus, em Lucas capítulo 8, a partir do verso 4. E juntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, e foi pisada. E as aves do céu comeram, e outra caiu sobre pedras, e nascida secou-se, pois quem não tinha umidade. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo com eles, ou com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos, ouça. E os discípulos o interrogavam, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado o conhecer dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto ao caminho, esses são os que ouvem, e depois, vendo o diabo, atira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, e receberam com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre os espinhos, esses são os que ouvindo, ou os que ouviram indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E o que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, se conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém? Senhor, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos abençoe, falando ao nosso coração. Ó Deus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas fraquezas e as minhas limitações, ó Deus, e me ajuda a andar na tua presença, Senhor. Não deixe que nada nem ninguém tire a alegria do nosso coração. Ó Deus, tira a nossa paixão, tire o nosso amor pela tua palavra, Deus. Ajuda-nos, ó Senhor. Precisamos de ti nesta noite e oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Quando nós estamos diante da palavra de Deus, ou quando nós recebemos a palavra de Deus, o nosso coração se enche de alegria. Eu lembro o dia que aceitei, tem uma canção do cantor cristão que diz: ditoso o dia em que aceitei o meu Senhor, o dia em que aceitei a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Porque o dia em que nós temos o encontro com Jesus, o dia que nós ouvimos a palavra,
e recebemos a palavra, é um dia de alegria, um dia de festa. E por que isso? Porque a palavra de Deus, ela traz refrigério, alívio para o coração. Quando nós ouvimos a palavra e quando nós recebemos essa palavra da verdade, e Jesus é a verdade, Jesus é a palavra, a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse texto se refere a Jesus. Jesus é a palavra. Então, quando nós recebemos a palavra, o nosso coração se enche de alegria por conta do refrigério, do alívio que recebemos quando temos um encontro com o Senhor e quando recebemos a palavra da verdade. A palavra, além de trazer refrigério e alívio, traz conforto. Ela conforta, ela consola, ela alimenta, ela sustenta. A palavra traz esperança para o coração. O coração que está desiludido, o coração que está decepcionado, o coração que está confuso, quando esse coração se depara com a palavra, o seu coração se enche de alegria e de esperança. A esperança invade o coração diante da palavra. Como é bom ouvir. Eu tenho prazer de ouvir a palavra de Deus. Eu parei de fazer isso, mas eu colecionava mensagens. Enquanto muitos colecionavam figurinha, né? Colecionavam carrinho, né? Colecionavam relógios, botões e outras coisas mais, eu colecionava palavra de Deus em fita cassete. Eu pegava, comprava toda a fita cassete que saía, com uma pregação nova de um pregador, eu tinha. Aliás, tinha não, eu tenho ainda, que eu escondi da Sheila, ela quis jogar fora, mas eu escondi. Tem até hoje. Ela está falando onde está que eu vou pegar. Né? Eu tenho essas fitas, cassete, com mensagens, com pregações. Depois eu passei a comprar aquela VHS, quando começou a gravar os vídeos, né? Que até então gravava-se o áudio, mas com o passar do tempo começaram a gravar os vídeos, e surgiram os vídeos do Silas Malafaia, do Silmar Coelho, né? Deixa eu ver aqui, se eu lembrar, do Fanini. Fanini era um disco de vinil. Quantos lembram do vinil aí? Disco de vinil. As mensagens do pastor Fanini. E eram assim, 10 mensagens de um lado, e você virava do outro lado, eram mais 10 mensagens do outro, do pastor Fanini. E eu tenho esse LP até hoje, guardado, escondido. Né? LP do pastor Fanini. Eu colecionava a palavra, por quê? Porque eu gostava e gosto até hoje de ouvir a palavra de Deus. Eu lembro de uma mensagem que o Silas Malafaia pregou, eu era garoto, e a mensagem dizia o seguinte: Deus dos montes, Deus dos vales. E quando eu vi aquela mensagem pela primeira vez, eu fiquei maravilhado e comecei a glorificar a Deus, porque eu aprendi que Deus, Ele cuida da gente quando nós estamos no alto monte, mas Ele cuida da gente também quando a gente está lá no vale, quando nós estamos passando por tribulações, Deus cuida de nós. E por que eu colecionava a palavra? Porque é bom ouvir a palavra de Deus. Napoleão Falcão, da Assembleia de Deus, quem já ouviu falar? Pastor Napoleão Falcão, alguém já ouviu? Vocês não ouvem nada. Pastor Napoleão Falcão era um dos ícones da Assembleia de Deus na pregação. Eu tenho uma mensagem do Napoleão Falcão. Jimmy Swaggart, quem já ouviu falar de Jimmy Swaggart? Jimmy Swaggart, eu tenho várias mensagens do Jimmy Swaggart, né? Ele pregava no SBT, não é isso? Pregava no SBT, e lá no SBT, todos os domingos pela manhã, o Jimmy Swaggart pregava, e eu colecionava essas mensagens, colecionava essas pregações, e tenho elas até hoje. Eu fui num congresso de crescimento espiritual e discipulado em Belo Horizonte, e esse congresso não podia ser gravado, mas eu levei uma câmera escondida, e fiquei sentado lá na frente, e enquanto os pastores pregavam, eu estava com a minha câmerazinha aqui, ó,
e gravando as mensagens, gravei todo o congresso. Crescimento espiritual e discipulado, porque paixão por ouvir a palavra de Deus, por ouvir mensagem, e a palavra de Deus, ela edifica a gente, a palavra de Deus inspira a gente, a palavra de Deus faz com que o nosso coração se alegre, se encha de fé, de ousadia, e a gente sai daquela pregação como se estivesse pisando nas nuvens. Como é bom receber a palavra de Deus. Como é bom encontrar-se com Deus. Quando nós nos encontramos com Deus, o nosso coração, ele fica acelerado. Quando nós temos uma experiência com Deus, em que nós estamos vendo a face de Deus, ou experimentando a glória de Deus, o nosso coração acelera e fica em chama, e a gente quer pregar para todo mundo, para todos, e falar do amor de Deus aonde quer que nós estejamos. Como é bom encontrar-se com Deus. O coração fica acelerado, o coração fica em chama, ao perceber a verdade de Deus, ao perceber que Deus está ali, falando conosco. O nosso coração acelera, os nossos olhos se enchem de lágrimas, quando a gente percebe que é Deus que está falando. Como é bom. Como é bom. E é sobre isso que Jesus estava falando com os seus discípulos. Jesus está falando justamente disso. Olha, tomem cuidado. Porque o semeador, ele sai e joga a semente. E que semente ele está falando? Ele está falando da palavra. Ele está falando dos pregadores. Ele está falando dos pastores, dos homens de Deus, dos profetas de Deus, que lançam a palavra. E quando o pregador lança a palavra, quando o pregador fala a palavra, com entusiasmo, com alegria, com fé, com esperança no coração, com ardor no coração, quando ele faz isso, o coração do plenário, do público também se incendeia. Também se incendeia. Mas Jesus disse, olha, tomem cuidado. Tomem cuidado. O coração vai incendiar. O coração vai acelerar. O coração vai ficar em chamas. Você vai sentir o refrigério, o alívio de Deus, o conforto de Deus. Mas o diabo, ele vai querer tirar a palavra do teu coração. Jesus disse, olha, o diabo, o adversário, o inimigo, ele vai tentar tirar a palavra do seu coração. E aí ele diz, eis que o semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, e foi pisado. Foi pisado, e as aves do céu a comeram. Lá no versículo 12, ele vai dizer, e os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem a palavra, tem toda aquela sensação, tem todo aquele sentimento de alegria que eu falei, que eu descrevi aqui para os irmãos, mas vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então tome cuidado, meu irmão. Você que foi para o encontro com Deus, eu tenho certeza que aqueles que foram para o encontro com Deus, quando estiveram lá, o coração incendiou. Pelo menos o meu incendiou. Aliás, o meu incendeia todas as vezes que eu vou. Todos os encontros que eu vou. Eu estou indo ao encontro desde 2019, né? Desde 2019. Então, desde 2019, toda vez que eu vou, o meu coração incendeia em ouvir a palavra. Em cantar os louvores. Em participar da adoração. Eu esqueço de tudo, esqueço das dívidas, esqueço dos problemas. Só lembro na segunda-feira quando eu chego em casa. Aí eu lembro.
Oi? Aí quando a gente chega na segunda-feira, acho que eu vou voltar para lá. Eu chego na segunda-feira, cara, eu acho que eu vou voltar para lá. Mas, meu irmão, se você não tomar cuidado, sabe o que o diabo vai fazer? Ele vai tirar a palavra do seu coração. Ele vai tirar o ardor do seu coração, colocando dúvidas. O diabo, ele coloca dúvida. Olha, Eva ouviu de Deus que poderia, junto com seu esposo, e Adão, junto com ela, ouviu de Deus que eles poderiam comer de tudo do jardim, mas não podiam comer da árvore do meio do jardim, a árvore da ciência, do bem e do mal. Não podiam comer. Porque no dia em que eles comessem, o que aconteceria? Eles morreriam. Aí a serpente foi lá e contou uma historinha no ouvido de Eva. E o que Eva fez? Chamou o marido, deu uma dentada, deu ao marido, ele deu uma dentada, e eles trouxeram maldição sobre a sua vida, porque desobedeceram a Deus, porque a serpente colocou dúvida no coração. Ah, não é bem assim. Não é bem assim, né? A serpente vem assim com astúcia, né? Aí coloca aquela dúvida, não é bem assim. Aí você, como? Parece que a gente é ludibriado com facilidade, né? Como? Não é bem assim? Não é bem assim. E engraçado, irmãos, que hoje em dia, infelizmente, a gente vê gente nossa colocando dúvida no coração do outro, dizendo que não é bem assim, não é desse jeito. E aí tira a alegria do coração, tira o entusiasmo do coração, tira aquele fervor tão gostoso do coração. E aí quando você vai perceber, aquela palavra já sumiu, já se dissipou, e não há qualquer resquício dela mais. O diabo, além de colocar dúvidas, ele faz acusações, dizendo que nós não somos dignos, que nós não somos merecedores. Você não é digno, você não é merecedor daquele ambiente, daquele mover, quando na realidade aquele ambiente, aquele mover foi todo ele preparado para você, preparado para nós, preparado para a nossa família, preparado para os nossos filhos, para nós estarmos na presença do Senhor, glorificando a Ele, exaltando o nome dEle. Então o diabo faz acusações, dizendo que você não merece, você é pecador, você é pecadora, olha como você pecou, olha como você fez. Mas Jesus, ele disse que ele veio para os doentes, ele veio para quem está enfermo, ele veio para quem está precisando. Então lá é o teu lugar, a palavra de Deus é a tua bússola, a tua direção. Então não se afaste da palavra de forma alguma, não se afaste da presença de Deus. O diabo vai tentar desmerecer tudo que foi feito, desmerecer, dizer que não tem valor, dizer que é comum. Mas, meu irmão, cada encontro com Deus, cada momento que nós lemos a palavra, ela se renova. E aí é tudo novo no nosso coração, tudo novo na nossa mente. Tudo novo na nossa mente. Mas o diabo vai tentar desmerecer. Jesus disse, olha, cuidado, porque o diabo vai tentar tirar a palavra do seu coração. Além de ter esse cuidado com o diabo, Jesus vai dizer o seguinte, olha, cuidado com os teus desejos, cuidado com os sentimentos que você tem, porque os teus desejos e os teus sentimentos podem esfriar a palavra de Deus.
pode apagar o fogo que foi aceso. Aquele fogo que arde. Não o fogo do juízo de Deus que queima para purificar, mas aquele fogo que arde pela paixão, né? Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar o meu coração por ti, Senhor Jesus. Mas os teus desejos, as tuas vontades e os teus quereres poderão apagar o fogo da palavra de Deus no seu coração. Jesus disse: tome cuidado com os desejos. O versículo 6 diz: outra caiu sobre pedras, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E aí o versículo 13 diz: e os que estão sobre pedras, estes são os que, ouvindo a palavra, e receberam com alegria, mas como não tinham raízes, apenas creram por algum tempo, e no tempo da tentação se desviaram. E no tempo da tentação se desviaram. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que os nossos desejos, as nossas vontades, pelos prazeres, pelas coisas deste mundo, nos impede de criarmos raízes. Nos impede de criarmos raízes. E quando nós recebemos a palavra de Deus no nosso coração, sabe de que a gente precisa? De raízes. A gente precisa de raízes. Precisa que essas raízes se tornem o quê? Profundas. Profundas. E como é que cria raiz? Como é que a gente cria raiz? Quando a gente recebe a palavra de Deus. Quem é que sabe aí? Quem é que pode me ajudar? Como é que a gente cria raiz quando recebe a palavra de Deus? Como é que faz? Hã? Hã? Buscando a Deus? Praticando a palavra? Mais o quê? Envolvimento, irmãos. O que faz a raiz profunda é envolvimento. É a gente se envolver. Ali, ó, o Marco está abraçado contigo ali, ó, marcando ele juntinho, né? Igual aquele zagueiro fungando no cangote, não tá, Marco? Foi para a lagoa e zap. Jesus te ama, pode voltar, a igreja está te esperando. Tem um encontro com Deus. Estamos juntos, vamos levar fulano, vamos levar ciclano, né? Ó, tem EBD, ó, tem culto, né? Tem vigília, tem oração, vem cá, vamos lá, vamos estar junto, né? Ó, vou ir almoçar na tua casa, isso aí não teve não, teve? Ele chama, vou ir almoçar na tua casa, vou ir jantar contigo, ó, essa semana vai ser a pizza, tamo junto, né? Bacalhau, a pele do bacalhau, né? Ó, tamo junto. Ó, pastor, vou ali almoçar, segura meu filho aí. É, tamo junto, pô, seguro, vem cá, fica aqui, moleque. Né? E aí vai. É estar junto, irmãos. Criar raiz é assim. É assim que cria raiz, é estando junto. É partilhando. Não é, Gamaliel? Ah, não é Gamaliel, não. É Salatiel, né? Ah, Samuel. Eu estou brincando com ele que o Lenilson, toda hora que vai chamar o Samuel, chama de um nome diferente, menos Samuel. É Gamaliel, é Salatiel, é Caxiel, Zubaliel, mas nunca Samuel. Aí Samuel começa a participar, começa a pintar a parede, né? Quebrar. Pastor, o que tem para fazer? Tem uma obra especial. Quando chega, ó, 200 sacos de entulho para encher, para botar para fora da igreja. Cria raiz ou não cria? Cria raiz, cara. Cria raiz, o negócio começa a se entrelaçar, ó, Amizade, companheirismo, estando junto,
participando junto, chorando junto, comendo junto, bebendo junto, dormindo junto. Próxima vez que disser que eu ronco, já sabe, né? Os caras falam que eu ronco. Eu não acredito, nunca vi. Nunca escutei. Nunca escutei. Como é que a gente sabe dessas coisas um do outro? Como é que a gente sabe, irmão? Convivendo, irmão. Convivendo. Se não conviver, não sabe nada disso. E aí não sabe quem é, não sabe o que é que faz, não sabe qual é o sentimento verdadeiro que está no coração. Fica só no campo da superficialidade. Mas quando convive, não conhece. Cria raiz. Aí Jesus disse assim, ó, tome cuidado. Porque tem semente que cai no meio das pedras. E aí, por não ter umidade, por não ter terra, surge, não se aprofunda e acaba morrendo. Se não tiver raiz, meu irmão, a palavra morre, o encontro morre. Tem que ter raiz. Jesus ainda disse o seguinte, cuidado para que, no momento de tribulação, a palavra não venha morrer no coração. Porque além do diabo tentar tirar a palavra, e além da falta de raiz, tem ainda uma outra questão, que é a tribulação. Meu irmão, tu pensa que no dia que tu aceitar Jesus, ou tu aceitou Jesus, vai ser tudo molinho, ou foi tudo molinho? Eu duvido que tenha sido. Eu duvido. Eu lembro quando eu entrei no seminário Betel para estudar teologia. Estava com a galera da igreja que foi para lá estudar teologia. E quando chegou no segundo ano do seminário, eu não tinha dinheiro mais para pagar o seminário. E eu estava com 6 mensalidades sem pagar o seminário. E estava prestes a trancar o seminário. E eu lembro que a Ângela, que era seminarista junto com a gente, foi lá, falou com a tia Tabita. Ela estava na mesma situação que eu. E aí a tia Tabita foi e abonou a dívida dela de 6 meses. Você não precisa pagar não, minha filha. Você vai continuar estudando, porque você tem um chamado missionário. Aí a Ângela falou comigo, né? Aí eu fui lá. Eu também tenho um chamado missionário. Aí eu fui lá. Cheguei lá, sentei na sala da tia Tabita, Tabita Crowley Pinto. Né? Ela é da Armênia. Uma mulher cheia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, que estava coordenando o seminário. Era reitora do seminário, ela. Aí sentei lá para falar com a tia Tabita. Tia Tabita, contei minha história para ela. Ela virou para mim, olhou para minha cara e disse assim, meu filho, tranca a matrícula e quando você tiver dinheiro, você volta, paga a tua dívida e continua a estudar. Meu irmão, eu chorei igual criança. Por que foi diferente comigo? Por que foi diferente comigo? Depois eu percebi, porque eu sou homem, eu tenho que trabalhar, eu tenho que honrar meus compromissos. E aí eu fui lá, trabalhei, juntei as férias, o 13º, fui lá e paguei tudo, paguei tudo. E continuei a estudar. Então, no momento da tribulação, se você não tiver cuidado, sabe o que o diabo vai fazer? Eu não estou dizendo que a tia Tabita estava sendo usada pelo diabo, porque não estava não, ela é instrumento de Deus. Mas o diabo poderia reverter na minha mente, no meu pensamento, e eu pensar o contrário. E achar que isso fosse o diabo e querer me afastar e nunca mais voltar para lá. E não deixar Deus fazer aquilo que Deus queria fazer na minha vida. Mas eu não deixei que aquela palavra me desanimasse, muito pelo contrário. Foi um estupim, foi um combustível para eu continuar estudando. Então, no momento da tribulação, Jesus falou, ó, toma cuidado, porque no momento da tribulação, quando vier a dificuldade, quando vier o problema, quando vier o sofrimento, quando vier a luta, você pode correr o risco de duvidar daquilo que Deus está fazendo e deixar aquele fogo apagar. Meu irmão, é na tribulação que a gente canta. É na tribulação que a gente louva. É na tribulação que a gente adora. É na tribulação que a gente exalta o nome do Senhor. Porque a gente sabe que Ele tem cuidado de nós e que Ele vai nos conceder a sua vitória. É na tribulação. Cuidado
para que o dia da tribulação não esmoreça a sua fé. Não esmoreça a sua fé. É preciso criar raiz, é preciso estreitar laços, criar vínculos, estar perto, junto, participar. É preciso vencer os desejos, as paixões desse mundo que nos impulsiona e muitas vezes nos leva para distante de Deus. É preciso vencer o diabo. E a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, o nosso Deus. Amém. Amém. Eu não sei se existe alguém aqui que ainda não teve esse encontro com Jesus, com a palavra de Deus. Mas se você não teve, nós vamos adorar a Deus. E enquanto adoramos ao Senhor, nós convidamos você a ter um encontro pessoal com Jesus, a ter um encontro pessoal com o nosso Deus. Vamos louvar o Senhor, vamos exaltar o nome do nosso Deus. Os servos podem se posicionar aqui. Eu não sei se tem, mas se tiver, essa noite é noite de salvação, é noite de alegria, é noite de exaltação do nome do Senhor.